Lições Bíblicas, segundo trimestre de 2025. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje, a lição de número 3. A verdadeira adoração. Vamos lá para o texto áureo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, mais ou menos por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que cena maravilhosa, meus irmãos. Que impacto Jesus teve na vida dessa mulher. A aula passada nós falamos sobre Nicodemos, dessa vez sobre essa mulher samaritana. Isto disseste com verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E para aquela mulher era-lhe necessário passar por esse caminho. Vamos orar então. Pai, obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou. Um dia foi necessário que o Senhor morresse naquela cruz por mim, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. E isso, papai, nos é motivo de alegria, a nossa salvação. Muito obrigado, Pai. Derrama sobre nós mesmo gratidão, para que a gente nunca esqueça disso. Assim como aquela mulher, o Senhor disse para ela: isso disseste com verdade. E nós dizemos com verdade nesse dia, papai. Nós te amamos, Senhor, e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, para a introdução. Nos dias em que Jesus exerceu o seu ministério terreno, os judeus encontravam-se extremamente cegos e tomados por uma religiosidade vazia. Adorar a Deus não era uma prioridade para os fariseus e líderes religiosos. A qualidade na adoração deve ser almejada e praticada pelos crentes, os cristãos de hoje. O discurso de Jesus para a mulher samaritana revela que Deus se importa com a adoração. E não apenas isso, mas que essa adoração seja praticada em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam, que adoram em espírito e em verdade. Vamos falar sobre isso. Mais do que nunca, hoje vivemos um momento em que as antigas formas, limitadas em termos de lugar e nação, precisam ser transformadas em uma adoração que é ao mesmo tempo pessoal, em espírito, e inteligente em verdade. Adorar em espírito significa que nós entregamos as nossas vontades à vontade de Deus, os nossos pensamentos e planos aos que Deus tem para nós e para o mundo. E é muito importante você pensar em termos de mundo, sim. A adoração verdadeira, que Deus seja conhecido pelo mundo.
Adorar em verdade significa que não estamos adorando uma imagem de Deus, feita somente segundo as próprias ideias. Somente Cristo nos apresentou ao Deus verdadeiro. O Pai é o objeto de adoração e é aquele que procura os que o adoram desta forma. O Pai. Quando Jesus se revelar como Ele é, as limitações de espaço acabarão e tanto o conhecimento quanto a adoração a Deus serão puramente espirituais. Repara para você ver, todos os deuses no caminho do povo no deserto tinham uma imagem. O povo não precisava nem carregar a imagem de Deus. A coluna de fogo, a nuvem, o povo, eles eram a representação viva de um Deus verdadeiro. Um Deus que não tinha imagem, não necessitava de imagem, para que realmente as pessoas não se apegassem àquilo como os outros faziam. O Deus de Israel não tinha imagem, o seu Deus não tem imagem. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. E lembra que ele apareceu como jardineiro, depois disfarçado no caminho de Emaús, porque ele agora quer aparecer através de você, de mim, para as pessoas. Então não se esqueça disso. Vamos considerar que a natureza do relacionamento com Deus não está restrita à frieza da lei, observada pelos fariseus e religiosos, que ocupavam a cadeira de Moisés naqueles dias. O verdadeiro cumprimento da lei está gravado no coração daqueles que entendem a mensagem transformadora do Evangelho e recebem o Espírito Santo, conforme profetizou Jeremias. Vamos lá, vamos refletir numa questão agora. Isso é para você pensar depois. Qual é o nosso alvo? Que nosso relacionamento com o Pai seja tão verdadeiro quanto nossa adoração. Tá bom? A adoração genuína nada mais é do que uma resposta ao amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. A essência de tudo isso nasce no altar do nosso coração e é por isso que precisa ser vivida dessa forma, intensa. Trata-se de um lugar de total rendição, de entrega, submissão, gratidão e serviço ao nosso Deus. Neste lugar de rendição, na adoração verdadeira, Deus é glorificado em tudo. Precisamos nos encontrar neste lugar. E era ali aonde essa mulher estava, neste lugar de adoração. Qual era o contexto histórico de Samaria, daquela cidade, né? Depois que o Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia e estrangeiros foram levados para colonizar Israel e ajudar a manter a paz naquela cidade agora. O casamento misto entre estrangeiros e judeus remanescentes resultou em um povo mestiço que se estabeleceu no Reino do Sul e era considerado impuro na opinião de judeus etnicamente puros. Estes odiavam os samaritanos porque sentiam que seus compatriotas haviam traído seu povo e sua nação por meio de tais casamentos. Os samaritanos haviam instituído um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim, para concorrer com o templo em Jerusalém, mas aquele havia sido destruído há quase 150 anos. Face a tantos conflitos, os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria. Mas Jesus não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais. Essa rota era mais curta. 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam retirar água naquele poço. A mulher samaritana provavelmente evitara encontrar-se com pessoas que conhecessem sua reputação naquele horário que ela foi, o horário do meio-dia. Vejo que tu és profeta. Aí começou a verdadeira história da mudança. Porque depois daquilo, essa mulher levou esse testemunho para algumas pessoas. Depois essas pessoas mesmo passaram a crer em Jesus. E Jesus ficou alguns dias ali pregando o Evangelho, curando e com certeza, amados, fazendo o que melhor ele fazia, trazendo salvação. O Senhor deixava a Judéia em direção a Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Havia uma tensão racial entre judeus e samaritanos, como nós falamos. Sabemos que uma missão mais urgente permeava o coração do mestre. Qual era? Aquela mulher.
um encontro transformador estava para acontecer. A vida daquela mulher nunca mais seria a mesma. O local era a fonte de Jacó, perto da cidade chamada Sicar, como a Bíblia diz, como descrito no texto bíblico. A hora sexta, ou seja, no calor do meio-dia, Jesus disse para ela: dá-me de beber. Está aí um mapinha da cidade, está ali Sicar, perto do poço de Jacó, Samaria. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, então ele estaria passando exatamente por isso aí. Era um caminho mais curto. Os discípulos falaram para ele não passar, mas ele insistiu e foi por ali. Uma água capaz de transformar toda a sua existência. Pense nisso. Todos precisam saciar a sua sede em Deus. Por isso, nunca desista de oferecer esta água para as pessoas ao seu redor. E se a pergunta para você for onde adorar de verdade, você já sabe. Esta adoração não seria mais exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos, nem de ninguém. O verdadeiro culto deve ser prestado ao Pai em espírito e em verdade. O local da adoração não importa, importa como você vai adorar. Aquela água viva no interior significava uma vivência espiritual que aconteceria dentro de cada um de nós. E acontece hoje dentro de cada um. Não mais uma presença geográfica, física, mas algo brotando no coração de dentro para fora. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos, minha, sua e de todos que estiverem espalhados pelo mundo. Vale ressaltar que, embora esses lugares não tenham significado algum para nós, ou seja, o sepulcro vazio, o local nada disso tem. A própria Jerusalém, nada tem significado geográfico para nós. A lembrança da obra realizada neles ultrapassa qualquer noção geográfica. A ceia também nos recorda isso. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Vamos lá para a conclusão. A expressão Deus é Espírito mostra que ele não é um ser físico, limitado a tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer local e em qualquer tempo. Isso é bom. Isso se chama liberdade. Adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Antes de tudo, reconhecer nossa inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir como plenamente. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento dessa soberania divina em tudo e em todos. O serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprindo os seus propósitos para nós, exige uma entrega total e irrestrita da nossa vida como um sacrifício vivo ao próprio Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E olha só que interessante quem está escrevendo isso, Mateus, que era um coletor de impostos, e ele com certeza sabia muito bem o significado dessas palavras aí. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências pessoais. A adoração permite esse vínculo profundo entre o Criador e a criatura. Este capítulo nos ensina duas lições fundamentais, ou seja, o capítulo 4 do Evangelho de João. Primeiro, todos precisamos de Cristo. Era-lhe necessário passar por ali, porque aquela mulher precisava de Cristo. Os homens que ouviram o testemunho através dela precisavam de Cristo. Os outros precisavam de Cristo. Os discípulos precisavam de Cristo. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Todos precisamos de Cristo. E qual a outra lição? A transformação precisa ser interior.
esse rio de águas vivas vai te limpar, vai te purificar. Então, meu amado, minha amada, deixe que essa história, deixe que essa lição, que esse ensinamento dessa mulher samaritana possa encher o seu coração de alegria nesse dia, porque ali ela descobriu que ele era o verdadeiro Messias. Quando ela pergunta, você acha que você é maior do que o nosso pai Jacó? A resposta certa é, sou. Mas ela descobriu que ele era bem maior. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.